Oi, gente, bom dia! O Sempre Bem de hoje fala sobre estafa mental, um problema que pode alterar todo o funcionamento do organismo, além de desencadear outras doenças. Também vamos falar sobre as patologias que surgem com o estresse. O programa de hoje fala ainda sobre o ganho e a perda de peso por conta do emocional, dá dicas de saúde, beleza e muito mais. Pode chegar, o Sempre Bem já começou! Ela tem origem emocional ou física, pode atingir crianças e adultos e está muito ligada à nossa rotina. Eu tô falando sobre a estafa mental. E é isso que o Sempre Bem vai explicar pra gente agora. Muitas vezes na correria do dia a dia a gente faz tanta coisa que acaba acumulando funções, né, gente? Mas é preciso estar atento aos sinais e respeitar os nossos limites. Às vezes, quando a nossa cabeça está muito cheia e a gente não para por vontade própria, a gente pode ser obrigado, a parar pelos limites do nosso corpo. O corpo sinaliza, né? Pera, não tá legal, tem algo que não tá bem. Eu preciso que você pare, eu preciso de cuidado, eu preciso disso. Estafa mental é uma fadiga, um cansaço, um esgotamento mental devido ao excesso de responsabilidade, excesso de atividade, né? Excesso de tomada de decisão, e aí ele não consegue separar, né? O que é dele, o que precisa ser feito, dar prioridade, e chega um momento que o corpo ele entra num desequilíbrio, né? E esse desequilíbrio faz com que chegue a essa estafa mental. Cansada, na hora de dormir, muito cansada, acordava mais cansada do que como eu ia dormir, né? Quando a pessoa está em estafa mental, o sono em si, ele não é reparador para que você acorde bem no outro dia. A apatia, aquela vontade de não fazer nada. Às vezes eu não tinha vontade nem de tomar banho para ir pro trabalho. Um desânimo, assim, gigantesco. Tudo incomoda, tudo dói, tudo é muito cansativo. Eu passava muito tempo realmente na frente do computador, em estado mesmo, assim, de apatia total. Quando ela reflete no corpo, ela traz essa questão de lápis de memória, né, esquecimento, falta de concentração, aumenta a irritabilidade, a pessoa se sente mais insegura, fica desmotivada, o humor ele diminui, fica mal-humorado, né? Então, assim, o teu corpo tá sinalizando que algo não tá legal, né? As pessoas falavam comigo, muitas vezes eu não respondia, porque eu tava irritada, eu olhava para as pessoas e eu sentia aquela vontade de não estar ali. Então eu passava o dia pensando. Os pensamentos eles eram bem repetidos e eu não conseguia encontrar nenhuma resposta para aquilo. Por isso a necessidade de se cuidar, né? Logo de início. Então se a estafa mental ela não for cuidada, ela pode desembocar em outra doença. Na síndrome de burnout, por exemplo, o estresse voltado para o trabalho, né? Quando tem excessiva carga horária de trabalho, a pessoa ela não consegue separar o que é dela, o que é do trabalho, pode desenvolver uma fibromialgia, vem toda essa questão, as dores no corpo, depressão. Então, assim, percebeu alguma alteração no corpo, no emocional, um desequilíbrio que não é o comum do dia a dia, procurar um profissional para identificar o que é que de fato está acontecendo. Ela precisa de fato fazer um tratamento para essa estafa mental. Eu preciso mudar a rotina, eu preciso aprender a dar prioridades, o que de fato é a prioridade naquele momento, fazer atividades uma de cada vez. Eu percebi que eu precisava de ajuda quando eu passei 15 dias ininterruptos, assim, com uma dor de cabeça, uma enxaqueca que ela não passava. O psiquiatra me indicou procurar uma ajuda de um outro profissional, que no caso seria um psicólogo. E aí eu passei a fazer o tratamento, né, com esses dois profissionais. Passei um tempo indo ao psiquiatra e depois continuei só na terapia. Estou na terapia até hoje, há mais ou menos aí uns 3 anos, né? E é o que tem dado certo, é o que tem feito realmente eu olhar para essa situação de uma forma diferente. Você sai de uma posição onde você dava o seu melhor, né? Você entregava os seus resultados, você queria ser a melhor em tudo e na verdade você vê que isso não é o suficiente, né? Você tem que sempre pensar que a sua saúde tem que vir em primeiro lugar. No momento em que eu me conheço, no momento em que eu sei os meus limites, eu consigo identificar o que é que eu quero mudar, né? E eu mudando, eu consigo ter uma qualidade de vida melhor. E tendo uma qualidade de vida melhor,
eu saio desse estado de estafa mental, né? Hoje eu sou uma outra pessoa, né? Me considero realmente mudei muita coisa em mim. Priorizo mais coisas que realmente me façam feliz, assim, né? Eu me olho de uma forma totalmente diferente, sempre me colocando em primeiro lugar, que isso é o mais importante. Garanta sempre mais economia com os benefícios que a Pague Menos te oferece. Aqui tem muito mais descontos e o melhor preço do Brasil. Quer ver? Com as etiquetas amarelas, você garante o melhor preço. Basta procurar nas prateleiras que você economiza mais. E o programa Aqui Tem Farmácia Popular oferece remédios de graça e com até 90% de desconto. E com o programa de benefícios dos laboratórios, você pode ganhar até 60% de desconto nos medicamentos dos maiores laboratórios do país. Genérico barato é aqui. Compare e comprove. É economia de verdade, viu? Já com o programa de Fidelidade Sempre, você tem preços ainda mais baixos. Com o Desconto Só Meu, você tem ofertas personalizadas nos produtos que mais compra. Garanta o melhor preço do Brasil comprando pelo site e receba os seus produtos onde você estiver. Pensou em economizar? Pensou em Pague Menos. A sua saúde e o seu bolso merecem mais. E agora eu tenho um recado para você que adora literatura. Vem aqui. Prepare-se para colocar no papel todo o seu talento no 8º concurso literário das farmácias Pague Menos, que é patrocinado pela Nivea e pela Dalf. Para participar, gente, é fácil. É só criar uma poesia com o tema Viva Plenamente e se inscrever no site paguemenos.com.br/concurso literário até o dia 31 de março. Um júri especializado vai escolher as 100 melhores poesias que vão ser publicadas na coletânea do concurso, lançada ainda nesse ano. O resultado vai sair em junho e as 5 melhores colocadas ganharão prêmios em dinheiro. Não dá pra perder, né, gente? Confira todo o regulamento no site e mostre o seu talento no 8º concurso literário das farmácias Pague Menos. E viva plenamente! E a gente mostrou uma matéria antes sobre estafa mental e agora a gente vai falar sobre estresse, que pode desencadear ou até agravar outras doenças. A gente está aqui com a Patrícia Ratacaso, que é gastroenterologista, para falar mais sobre isso pra gente. Tudo bom, Patrícia? Tudo bom, Bruna. É um prazer enorme estar aqui. Que bom. Olha, as pessoas têm muitas dúvidas em relação a esse assunto, então nós fomos às ruas para ver o que elas querem saber sobre isso. Vamos ver a primeira pergunta? Sim. Queria saber se o estresse causa gastrite, úlcera e piora o refluxo. E aí, doutora? Realmente o estresse ele pode agravar os sintomas de gastrite, úlcera e também os sintomas de refluxo gastroesofágico. Porque o estresse, o nível de ansiedade, ele pode aumentar a produção do suco gástrico. Então, quando esse ácido ele está em excesso, ele vai provocar uma inflamação das paredes do estômago, porque ele é corrosivo. E assim também como se esse ácido ele regurgita ou ele retorna em direção ao esôfago, ele também pode causar uma queimadura química. Em relação às úlceras, os pacientes que, por exemplo, sofrem um acidente de trânsito, que são politraumatizados, eles podem desenvolver úlcera de estresse, porque há um desequilíbrio fisiológico. Sim. E agora a gente tem uma outra pergunta também em relação a isso. Vamos ver? Eu gostaria de saber qual é a diferença entre gastrite e refluxo. A gastrite é quando há uma inflamação da mucosa. A mucosa é a pele que reveste o estômago. Já o refluxo é outra patologia distinta. O refluxo ele se dá quando o conteúdo do estômago rico em ácido ele retorna em direção ao esôfago até chegando à garganta, provocando uma inflamação nesses tecidos. Por quê? Porque esses tecidos eles não foram feitos para resistir à acidez do suco gástrico. A gente tem mais uma pergunta aqui. Vamos ver, Patrícia? Ansiedade, raiva e medo aumenta a produção de ácido pelo estômago? Ansiedade, estresse, medo, ele tem uma série de liberações de hormônios internos, de alteração dos receptores neurológicos, de motricidade. Então, se eu tenho um nível de estresse muito alto, eu vou ter um aumento da produção do suco gástrico. Isso daí vai agravar patologias como a gastrite, o refluxo. Então, se esse nível de ácido for muito exacerbado, ele pode ulcerar, provocar ferimentos mais profundos, né, na camada gástrica, que são as úlceras. Então, tudo está interligado. Gostaria de saber se o refluxo piora a qualidade do sono.
pacientes que estão submetidos sob alto estresse, tem uma alteração da qualidade do sono, a quantidade do sono. Isso também vai agravar os meus sintomas de refluxo. Em uma situação de estresse, eu poderia ter refluxo e sem ser de estresse. E eu não poderia ter a percepção que esse refluxo está acontecendo. Mas quando eu estou submetido a uma situação de estresse, a minha percepção é como se tivesse assim, usando a expressão, os nervos à flor da pele. Então, qualquer coisa que reflua, eu tenho uma sensibilidade maior. Parece que colocou uma lente de aumento, né? Sim, colocou uma lente de aumento. E essas doenças gastrointestinais, quando elas são causadas pelo estresse, elas têm cura? Gastrite, refluxo? O controle do estresse, uma boa alimentação, eles melhoram sim os sintomas de refluxo, mas como são doenças multifatoriais, muitas vezes é necessária avaliação médica para que você entre com medicamentos específicos, como os redutores da acidez gástrica, tanto para controlar a gastrite como para o refluxo. E qual que é a melhor maneira, Patrícia, da gente se prevenir dessas doenças gastrointestinais que são causadas pelo estresse? É uma boa alimentação, poder fazer as refeições em horários tranquilos, né? Com calma, né? Com calma, porque tem indivíduos que, devido ao nível de estresse, comem rapidamente, comem qualquer coisa. Então, a qualidade do que você ingere é muito importante. E várias medidas, como psicoterapia, grupos de meditação, grupos de conversa, e o indivíduo ter consciência de sua ação mesmo no dia a dia, fazer um controle, porque assim, não só as doenças gástricas estão associadas ao estresse, várias outras patologias, como hipertensão, doenças cardíacas, alguns estudos falam até o aumento do risco de câncer. Então assim, uma meta de vida é vivermos hoje no mundo atual, controlando o nível de estresse e tendo uma boa alimentação. Eu acho que essa é a dica principal. Sim. Muito obrigada, Patrícia. Obrigada também, Bruna. É sempre um prazer estar aqui. No próximo bloco, a gente fala sobre o ganho e a perda de peso por conta do emocional. Além de saber também o que causa os distúrbios alimentares. Mas agora, a gente fica com uma super dica do farmacêutico da Pague Menos para todo mundo curtir o carnaval numa boa. Roda aí! O carnaval está chegando e é necessário tomar alguns cuidados para garantir que a sua folia não termine antes da hora. A intoxicação alimentar é uma das doenças causadas pela má ingestão de alimentos que contêm organismos prejudiciais ao nosso corpo. Eles são encontrados principalmente na carne crua, frango, peixe e ovos, mas podem se espalhar para qualquer tipo de alimento. Regras básicas, como lavar as mãos antes de comer e depois de ir ao banheiro, são importantes. E a atenção tem que ser redobrada devido ao número de refeições feitas fora de casa. Hidratação e ingestão de alimentos leves são fundamentais para diminuir os danos. E, quando necessário, usar medicamento para controle de febre, vômito ou diarreia. Mais informações sobre esse assunto, procure seu farmacêutico nas farmácias Pague Menos. O estado emocional de uma pessoa pode desencadear distúrbios alimentares que vão gerar prejuízos à saúde, como a perda ou o ganho excessivo de peso. E o Sempre Bem fala mais sobre esse assunto agora, que afeta muitas pessoas hoje no Brasil. Confere aí. Eu ficar sem trabalhar mexe muito com o meu emocional. E emocional desestrutura qualquer pessoa. Até as pessoas falam que quando você come chocolate, né? Chocolate, ele te tira de qualquer tristeza, né? E realmente eu concordo com essa afirmação, porque o chocolate é uma coisa que te faz muito bem, né? Não só o chocolate, mas tem outros alimentos que fazem isso com a pessoa. Você sentar numa boa mesa e fazer uma bela refeição, né?
desse tipo, é ótimo você chegar num restaurante de massas e você comer massa à vontade e você se sente muito bem. Algumas pessoas utilizam a alimentação como uma fonte de regulação emocional para amenizar um estado de desconforto, um sentimento de desconforto interno. Então, se eu estou triste e eu produzo uma fonte de prazer, né, ela vai concorrer com aquela tristeza, só que ela é momentânea. E quando isso acontece, o que é que vem? Vem um sentimento de culpa por ter comido, vem um arrependimento e aí você se sente mais mal e acaba comendo mais. Gera um estresse dentro do nosso organismo, aumenta os níveis de cortisol, gera ansiedade e esse estado de ansiedade pode levar ao comer em prejuízo, que é o comer sempre prezando pela quantidade e não pela qualidade. Isso é um sinal que pode ser facilmente detectado, e também prezando por alimentos cheios de açúcar e ultraprocessados, que é o fast food. Eu sempre fui uma pessoa que comi de tudo. O que aconteceu nesses últimos anos foi o exagero do que eu já comia. Você não tem percepção, muitas vezes, da quantidade de comida que você está ingerindo. Esse é o que a gente chama de compulsão alimentar. Qual a diferença para o exagero? É quando a pessoa come a mais. Eu consegui virar mesmo, consegui mudar mesmo, quando eu voltei a trabalhar. Quando você começa a trabalhar, as pessoas que estão à sua volta, que não te conhecem, elas não percebem se você era gorda, se você era magra, né? Mas vão olhar se você está bem. Então isso realmente me remeteu a você querer melhorar. O primeiro passo é praticar alguma atividade física, uma atividade física que te dê prazer. Se for em contato com a natureza, melhor ainda, né? É uma forma muito saudável da gente gerenciar o nosso estresse. Terapias alternativas, como é o caso da yoga e da meditação, também ajudam. Identificar carências nutricionais, como é o caso do magnésio, do cromo e das vitaminas do complexo B. Readaptar o seu paladar com alimentos amargos. Quais seriam os alimentos amargos? Abacate, cacau em pó, cacau 100% em pó, chá verde, oleaginosas. E identificar também se o seu intestino não apresenta nenhuma desbiose intestinal. A desbiose intestinal é o que? É o desequilíbrio da nossa flora intestinal. E quando acontece esse desequilíbrio entre bactérias boas e bactérias ruins no nosso intestino, o nosso humor é muito afetado. Então isso tem grande relação com o estresse, né? Já sei o caminho das pedras, eu fiz uma reeducação alimentar para não voltar, para seguir adiante, é uma estrutura de vida, né? Eu sou uma pessoa que eu medito todos os dias, porque isso é uma das coisas importantes para quem tem esse cenário. Então, assim, realmente eu me sinto muito feliz de ter esse cenário na minha vida, de conseguir ser uma pessoa bem-sucedida profissionalmente, de conseguir ser uma pessoa que tá no corpo que eu gosto mesmo de ter. Então, assim, isso é ótimo, isso aí é ótimo para qualquer pessoa. A autoestima vai lá em cima e ninguém te tira essa autoestima. É uma autoestima tua, é você. É você que acorda todos os dias bem, é você que vai tomar um banho bacana, que vai pôr uma roupa bacana para ir trabalhar, para ir para qualquer lugar. Quando tem um evento, você se sente confortável de ir, de ser uma pessoa bonita, de estar bem, né? Então, assim, isso não tem preço. Pois é, né, gente? O nosso lado emocional está totalmente ligado ao nosso corpo. E se você quiser saber mais informações sobre isso, entra lá no nosso Instagram que tem várias dicas importantes, viu? Mas, se o que você precisa é conversar com algum profissional da saúde, a minha dica é o consultório farmacêutico Clínica Farma das farmácias Pague Menos. Lá você recebe assistência especializada para diversas patologias e uma delas é o ganho excessivo de peso. Lá você pode fazer uma avaliação corporal, além de ter acesso a muitos outros serviços farmacêuticos. Faça uma visita e garanta o check-up da sua saúde. Clínica Farma é um benefício exclusivo das farmácias Pague Menos. E agora tá na hora de um quadro, olha gente, que é um sucesso, que é o Necessaire de Verão, que hoje traz a influencer Marina Marques. Roda aí! Oi gente, meu nome é Marina Marques e hoje eu vou dividir um pouquinho com vocês sobre a minha Necessaire de Verão. Produtos que eu acho assim essenciais e que eu não consigo ficar sem, que eu levo para todo lugar. E o primeiro deles é o protetor solar. Eu acho indispensável, principalmente porque no verão a gente acaba se expondo demais ao sol, né? E para o corpo, eu costumo optar por fatores de proteção mais alta, porque eu sou muito branca. E pro rosto eu gosto de optar por uma opção mais com base, porque a maquiagem de verão pede essa coisa mais leve, né?
E dando continuidade, já falando de maquiagem mais leve, um pouco mais clean no verão, eu gosto sempre de usar, depois do protetor solar, um pó para dar um acabamento. Eu acho que o protetor solar, ele dá até uma fixação um pouco maior pro pó. E também, já que estamos falando de maquiagem mais leve, eu gosto sempre de usar brilho labial. No verão a gente acaba esquecendo um pouquinho, né, de cuidar dos lábios. Eu acho importante para evitar o ressecamento. Outro produtinho que eu não consigo mais viver sem é o hidratante facial com vitamina C, principalmente depois que eu soube os benefícios dele, porque ele previne o envelhecimento precoce da pele e ainda estimula a formação de colágeno, então ele é vida, né? Não consigo mais ficar sem. E por fim, uma coisa que não pode faltar, e eu acho até que é uma curiosidade minha, porque desde quando eu me entendo por gente, eu sempre gostei de passar creme nas mãos. E com o tempo, conversando com dermatologistas, eu descobri que é super mega importante, porque eu não sei se vocês sabem, mas a mão é uma das partes do nosso corpo que envelhece primeiro, então é sempre bom estar hidratando e ter esse cuidado. Inclusive passar protetor solar nas mãos também, que muitas vezes a gente acaba esquecendo, né? Então é isso, gente. Eu espero de verdade que vocês tenham gostado. Eu compartilhei com vocês alguns produtinhos que eu sempre levo na minha necessaire. E beijinhos, até a próxima! No mês de fevereiro é celebrado o Dia do Atleta Profissional, que é comemorado amanhã, e o Dia do Esportista, que é no dia 19. E foi pensando neles que o Sempre Bem preparou uma matéria sobre aquelas pessoas que superam os seus limites todos os dias por meio do esporte. Olha só. Tenho 51 anos de idade e estou há 33 anos trabalhando como profissional de educação física. Há 15 anos tenho uma assessoria esportiva especializada em corridas de rua e de montanha e venho desenvolvendo essa atividade inclusive como praticante. O esporte sempre fez parte da minha vida, na praia, no campo, na quadra do colégio. Até que um certo dia levei um tiro, bala perdida. Fui entrando em outra realidade, outra vida. Fiquei paraplégico, aí tive que dar uma pausa no futebol, A superação de limites para mim foi realizar os 100 quilômetros em 3 dias na Cordilheira dos Andes, entre Argentina e Chile. Os grandes desafios foram a temperatura baixa, em alguns pontos a gente chegou bem próximo de 0 graus, as grandes altitudes, em alguns dias a gente alcançou praticamente 2.000 metros de altitude e também o fato de serem 3 dias consecutivos. O que acontece? A grande maioria das pessoas que participam de provas de endurance, uma meia maratona, uma maratona, elas sabem que no dia seguinte vão descansar, vão comemorar e só vão correr daqui a algum tempo. No caso do Elcruce, não. O fato de serem 3 dias consecutivos, assim que você chega, a sua primeira preocupação é se preparar para o dia seguinte. E isso, às vezes, acontece de uma forma, eu diria, razoavelmente precária, porque nós temos que dormir em barracas, Então você não tem aquele conforto de estar na sua casa. Quando você olha um atleta que já conquistou medalhas ou que está executando uma grande atividade com um esforço superior, você olha e você vê a vitória dele, mas o preço que ele pagou para chegar lá. Ele teve que fazer muita coisa que ele não gostava de fazer. Às vezes uma dieta muito restrita, um horário de treinar totalmente fora de rotina ou até mesmo dores musculares que ele ficou desse treinamento. Isso é fazer o que a gente não gosta de fazer, é pagar o preço. Plantando isso, ele colheu lá na frente a vitória. Os principais limites para mim, o fato de eu ir para essa prova ainda me recuperando de uma lesão. Eu vinha de uma lesão no tornozelo, mas ainda bem que todo o processo de preparação, todo o processo de medicamento, todo o processo de fisioterapia, todo o programa de fortalecimento foi suficiente para que eu conseguisse superar esse que era o meu maior limite. Como o esporte entrou muito cedo, aí me ajudou muito para a minha reabilitação, que eu sinto dor 24 horas nas pernas aqui, O esporte serve muito e não foi aquele, tipo, eu não me conheço, não foi aquele abalo grande também não, foi simplesmente uma limitação que veio e até agora eu acho que eu tô superando, Procurei um esporte que, tipo, me tirasse da cadeira de roda, Pratiquei basquete e não me tirou, E o único que eu achei foi a natação. Hoje pratico natação, sou para-atleta, participo de competições nacionais, estamos aí nessa batalha aí grande.
Eu sempre me considerei um atleta recreacional. É a pessoa que não vive do esporte, né? Ela não é profissional do esporte, mas ela leva a sério o esporte. Ela quer extrair o seu potencial máximo. Quando a gente consegue conquistar, a sensação de autorrealização é tão grande, ela é tão importante, que extrapola para outras dimensões da nossa vida. Hoje a natação é tudo para mim. Me ajuda muito no meu dia a dia, meu rendimento mesmo em casa. O deficiente ele tem que entender que a deficiência não é um ponto final. Talvez seja apenas uma reticência de descobrir uma nova vida e uma nova perspectiva de viver e de conquistar o mundo através disso. A gente precisa manter os olhos aonde é importante. Se a gente olhar um obstáculo, ficar ali olhando para ele, a gente vai se paralisar mesmo, ele vai virar um monstro perto da gente. Então esse é o segredo, que a gente tenha um olhar mais periférico para que a gente consiga superá-lo, mas jamais paralisar, porque nós mesmos deixamos ele um monstro. Jamais vai me limitar. Eu me considero um vencedor e estamos aí para enfrentar as batalhas que a vida nos dá aí. Sou atleta paralímpico, eu sou campeão e me considero muito vitorioso. Na hora de proteger sua pele de elementos agressores como o sol, o cloro e a água salgada do mar, use protetores solares da linha Sandal Praia e Piscina. Todos os produtos da linha trazem tripla proteção contra os raios ultravioletas UVA e UVB, cloro e água salgada, com 3 vezes mais resistência à água. A linha foi especialmente desenvolvida para proteger o rosto e o corpo em condições extremas, além de proteger a pele de queimaduras solares dentro e fora d'água. Sua fórmula fotoestável com hidratação prolongada promove a mesma proteção durante todo o tempo de exposição ao sol. Lembre-se de que o uso de um filtro solar deve ser considerado um hábito diário e que o seu uso em crianças é a partir de 6 meses de idade. Linha Sandal Praia e Piscina, amor e proteção de sol a sol. Toda a linha Sandal está disponível no site e nas lojas Pague Menos em todo o Brasil. E no próximo bloco, o Sempre Bem fala sobre os danos que o estresse pode causar à saúde da nossa pele. Mas antes, vamos conferir mais um recado do farmacêutico da Pague Menos para que o seu carnaval, seja só alegria. Olha só. Oi, gente! Nesse carnaval, nada de aproveitar os bloquinhos ao ar livre sem beber bastante água e usar protetor solar. A quantidade de água que devemos ingerir vai variar de acordo com o peso da pessoa e a temperatura no dia. Fiquem atentos aos sinais de desidratação, boca seca, sonolência ou cansaço, diminuição na produção de urina. Em bebês é fácil observar por causa das fraldas que não molham. Dor de cabeça e pele seca são outros sinais. Já pensou virar um pimentão em pleno carnaval? Tire um tempinho para cobrir todo o seu corpo com protetor solar e reaplicar ao longo do dia. Chapéu, roupas leves costumam ser as melhores escolhas para lidar com o calorão. E se você precisar de mais informações sobre esse assunto, procure seu farmacêutico nas farmácias Pague Menos. Você sabia que o estresse pode trazer danos e promover o envelhecimento precoce da pele? Pois é, a gente está aqui com a Lia Albuquerque, que é dermatologista, para tirar essas e outras dúvidas sobre esse assunto. Bom dia, Lia, tudo bem? Bom dia, Bruna. Como que o estresse age na nossa pele? O estresse pode ocasionar diversos fatores, processos inflamatórios, gerar substâncias antioxidantes, que podem combinar com alterações na pele, que podem ser dermatites, uma queda de cabelo, piora da acne. E tem a ver com a liberação de radicais livres, é isso? Eles são responsáveis pela degradação do nosso colágeno. E quando você tem um aumento da degradação do colágeno, você tem um processo de envelhecimento mais avançado, mais precoce. Por isso que a gente diz que o estresse causa envelhecimento, sim. Sim. E em relação aos outros problemas, quais seriam esses? A dermatite, que você falou, o que mais? A dermatite, por exemplo, a dermatite atópica. A gente observa nesses pacientes que quando eles estão em um período de maior estresse, seja qual for o motivo, as lesões, elas ficam mais intensas. Por exemplo, surgem eczemas, que são lesões avermelhadas, podem descamar e que coçam bastante, alterando bastante a qualidade de vida. Um outro tipo de alteração bastante comum nessas situações é a queda de cabelo. E geralmente essa queda acontece uns 3 meses após.
Então, muitas vezes o paciente não relaciona aquele período de queda ao estresse. E aí o dermatologista está aí para ajudar nesse sentido. Sim. E ainda falando de cabelo, tem alopécia também, né? Isso. Por exemplo, alopecia areata, que é uma alteração do couro cabeludo relativamente comum, que se caracteriza pela queda de cabelo em pontos específicos do couro cabeludo, geralmente no formato de uma moeda. O indivíduo nasce com a tendência a desenvolver a alopecia areata e em algum momento um pico de estresse pode ser o gatilho para ela se manifestar, né? E ao longo do tempo pode ser gatilho para outras lesões surgirem. E para a psoríase, por exemplo, também funciona como um gatilho? Exatamente. Na psoríase, o estresse ele pode ser um fator de piora das lesões. A gente sabe que a psoríase é uma doença crônica e muitas vezes o paciente está estável, passa por um pico de estresse, seja ele qual for, e desestabiliza dessa psoríase. Surgem novas lesões, as lesões pioram. E qual que é a melhor maneira, então, da gente se prevenir desse tipo de problema que o estresse pode trazer na nossa vida? Existem situações em que alterações de estresse, alterações psicológicas, a gente acaba tendo que ter um tratamento multidisciplinar. E aí entra o psicólogo, muitas vezes o médico, o psiquiatra, às vezes a gente precisa entrar com medicações. E também, de um modo geral, a gente vive numa época, num período de muito estresse mesmo, né? Então a gente tem que procurar escapes, né, para tentar liberar esse estresse, seja numa atividade física, uma aula de música, uma meditação, yoga. Mas é importante as pessoas entenderem que o estresse ele precisa ser tratado também, né? Que é muito importante, isso repercute na pele como em outras partes do organismo, né? A hidratação ajuda a resolver ou pelo menos amenizar algum tipo de problema, tipo dermatite, por exemplo? Sim. Por exemplo, na dermatite atópica, o ponto principal é o uso de um bom hidratante, um hidratante adequado para aquele tipo de pele. Às vezes um hidratante rico em ceramidas, dexapantenol, né? Psoríase é uma doença também em que a hidratação é um pilar fundamental no tratamento, porque ele vai fazer com que a barreira cutânea fique mais saudável e consiga proteger a pele contra os danos externos. E quando que a gente deve procurar um dermatologista? Quando a gente sentir que está com algum desses sintomas aí no comecinho, qual que é o melhor momento? Quando você perceber alterações na pele, seja vermelhidão ou uma queda de cabelo, um ressecamento mais importante, você deve procurar o dermatologista, que ele vai te orientar a melhor forma de tratar, vai orientar se há necessidade de procurar de repente uma ajuda psicológica ou de um psiquiatra, para que juntos a gente consiga chegar ao objetivo final, que é a melhora do paciente. Pois o nosso corpo é complexo, né? Um conjunto, tá tudo ligado, né? Exatamente. Tá bom, obrigada, Lia. Eu que agradeço, Bruna. Olha, e agora vem aqui que eu tenho um recado para você. Gente, eu quero falar da Íntimos, que é a marca mais completa de cuidados femininos. E agora apresenta um novo absorvente dia e noite ultra fino, com cobertura extra suave, 30% mais fino e confortável, trazendo o conforto do diurno e a absorção do noturno com um formato anatômico que se adapta ao corpo e abas inteligentes que se ajustam à calcinha. Ele possui, gente, o Instacentro, que absorve rapidamente até os fluxos intensos e os distribui por todo o absorvente. Íntimos, conforto, segurança e discrição para o dia e noite. E toda a linha Íntimos você encontra no site e nas lojas da Pague Menos em todo o Brasil. E falando em Pague Menos, vamos economizar? Ofertas da semana. Oi, gente, olha, quem não gosta de conforto, né? Fazer as compras sem sair de casa, bom demais, né? E no site da Pague Menos, além dessa facilidade, você também encontra o melhor preço do Brasil. Economize, adquirindo o que você deseja ao alcance de um clique. Olha só. Leve 3 e pague 2 na compra do creme dental Colgate Sensitive Pro Alívio. Compre um sabonete líquido para as mãos Protex 250 ml, olha só, com 50% de desconto na segunda unidade. E depois de um dia de praia, a nossa pele merece um cuidado super especial, né, gente? Olha só o que tem aqui. Um pós-sol Dalf Aloe Vera Gel 120 ml por R$ 16,99.
E ainda tem o Experimente Grátis o melhor de Oral-B. Compre 2 produtos Oral-B, cadastre-se no site experimenteoralb.com.br e receba o seu dinheiro de volta. É isso mesmo, você tem até o dia 29 de fevereiro para participar, então não perde tempo não, hein? Garanta mais economia. Acesse pagmenos.com.br e encontre tudo o que você precisa com a praticidade de onde estiver. Todas essas promoções são válidas no nosso site e nas lojas Pague Menos de todo o Brasil. Só aqui você encontra os melhores preços para você viver plenamente. Vocês já conhecem a revista Pague Menos Sempre Bem? Não? Gente, tá imperdível, viu? Tem várias matérias de saúde, beleza, qualidade de vida e nessa edição traz a atriz e cantora Larissa Manoela na capa. E você pode adquirir a sua em qualquer Pague Menos de todo o Brasil. Olha, gente, o nosso programa inteirinho tá disponível lá no nosso portal, viu? E você pode acessar as nossas redes sociais e ver todas as matérias, compartilhar com seus amigos, com a sua família e também deixar a sua mensagem pra gente. Eu vou ficando por aqui, muito obrigada pela sua companhia e a gente confere agora uma linda mensagem do Padre Reginaldo Manzotti. E eu espero vocês semana que vem, viu? E com dicas pra você ficar linda no carnaval e também se preparar aí pra maratona dos dias de folia. Um beijo e até domingo que vem. Tchau, tchau! Concordamos que quase ninguém gosta de acordar cedo. Mas existem 2 tipos de pessoas. As que se levantam com ótimo humor e aquelas que viram verdadeiros monstros. Preste atenção em algumas dicas para melhorar o seu estado de ânimo. Primeiro, não planeje as tarefas para o dia seguinte antes de dormir. Porque esse hábito traz ansiedade e preocupação. O ideal é organizar tudo com calma até 3 horas antes de ir para a cama. Segundo, lá vai. Dedique-se ao sono. Quem dorme pouco tem a tendência de continuar cansado o dia inteiro. Aí, meu filho, o mau humor será inevitável. Terceiro, o temido despertador. Que barulhinho chato, né? A escolha da música que você vai despertar faz toda a diferença. Experimente colocar Espalhar Amor para você ver se não acorda alegrinho e bem disposto. Quarto, arrume tempo para tomar café da manhã. A fome também atrai mau humor, você sabia? Eu, com fome, tenho um grande mau humor. Quinto, faça a sua parte. Você é capaz de viver os seus dias com qualidade de vida e bom humor. Para isso, basta dar o primeiro passo e não esqueça de desejar um bom dia para todos que cruzarem o seu caminho. Mais um conselho. Faça uma oração de manhã. Reze. Agradeça a Deus. Se conecte com a energia vital de tudo. Deus. Sempre bem. Oferecimento Hug Supreme Care Fralda Roupinha e Nivea Sun Beauty Expert.